Olá, boa noite. É um prazer imenso neste dia nós termos aqui a psicóloga Rita Martucci. A Rita é super especialista em crianças e adolescentes, ela tem um consultório com uma experiência fantástica nisso, trabalha em São Manuel e generosamente atendeu ao nosso pedido de nos brindar aqui com uma palestra muito interessante, muito rica, que vai ajudar muito os educadores, sendo professores ou pais. Essa palestra, ela está dentro do contexto de educação continuada, da Associação Gabriel Delany, e para todos nós, educadores espíritas, a Rita, então, generosamente vai falar sobre o olhar da criança, o olhar em relação à criança e ao adolescente no século XXI. O que mudou, o que nós precisamos observar melhor. Essa palestra, na verdade, ocorreu há uma semana, nós tivemos um probleminha na gravação e ficou faltando o início, e mais uma vez a Rita atendeu generosamente aí a nossa solicitação, e, portanto, nós vamos ter dois blocos. Esse primeiro bloco, que nós estamos regravando com a primeira parte da fala da Rita, e logo em seguida, então, nós vamos ter a gravação original. Rita, mais uma vez, obrigada, muito obrigada mesmo, de coração, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, de não só falar, mas falar agora uma segunda vez. Eu vou ser muito sortuda que vou ouvir você duas vezes. Vamos lá, então, a palavra é sua, querida. Boa noite, doutora Elaine, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e espero que eu consiga contribuir com o trabalho de vocês. Bom, gente, para eu falar sobre a criança e o adolescente do século XXI, é importante que antes eu explique a vocês a diferença entre criança e infância. Bom, criança é criança em qualquer lugar do planeta, seja ela brasileira, francesa, italiana, alemã, afegã, ucraniana. Gente, imagine o que as crianças ucranianas estão passando com a guerra, com a... Deixa eu só mudar aqui, desculpa, é que não estava aparecendo a imagem para mim, tá? Voltando, gente, imagine o que as crianças ucranianas estão passando agora com a guerra, quanto sofrimento, como deve estar sendo a infância dessas crianças, né, gente? Bom, mas toda criança depende de um adulto que cuide dela para que ela consiga sobreviver à infância. Ela vai passar por diferentes fases do seu desenvolvimento. Lógico que cada uma, conforme a sua singularidade, no seu ritmo, e a diferença é que isso é ser criança. Toda criança é igual. A gente tem esse desenvolvimento, né, pelo qual elas vão passar. No entanto, o modo de a criança viver a sua infância vai depender da época em que ela é criança, do lugar, dos acontecimentos, ou seja, a maneira de a criança viver a sua infância será influenciado por fatores históricos, sociais, fatores culturais, tá bom? Bom, para que vocês entendam melhor, se eu perguntar, vocês educam seus filhos da mesma maneira como vocês foram educados? Ou melhor, vocês enxergam a infância que vocês tiveram parecida com a infância de seus pais, dos seus avós, ou mesmo de seus filhos? Para quem tem filhos, pensem. Eu acredito Que não, né? que certamente a resposta de vocês vai indicar que a infância e a adolescência, elas vão sendo modificadas com o tempo de uma maneira lenta.
né? De uma geração para outra, ok? Bom, gente, e por que que eu afirmo isso? Porque os historiadores acreditam que a infância que a gente conhece hoje, ela foi construída lentamente a partir do século XVII. Século XVII, gente, é 1601 até 1700. Vejam, antes desse período, não existia infância. Olha como a infância e a adolescência são jovens, historicamente falando, né? Veja, a infância, jovem, imagine a adolescência, né? Porque na Idade Média, que era 400 e, se eu me lembro, 476 depois de Cristo, e até 1453, nesse período não há registros da existência da infância. A criança, ela era considerada um adulto em miniatura. Ela se vestia como adultos, ela trabalhava nos lugares de adultos e com os adultos. O período de permanência dela com as suas famílias de origem era muito curto, era muito pequeno, porque logo que passava o período da amamentação, do desmame, né? A criança era entregue a uma família que se encarregava de ensinar um ofício a ela. Então, a criança ela passava a fazer companhia, passava a trabalhar, né? E sim. Só um minutinho. Então, e a criança, ela era bem assim, o índice de mortalidade infantil era muito grande. Morriam muitas crianças porque não tinha nada adequado a elas, não tinha, por exemplo, alimentação adequada, cuidados adequados. Foi somente no decorrer do século XVII, no Renascimento, que os primeiros passos foram dados para que no sentido de separar a criança do adulto, porque era tudo misturado, criança e adulto. Tá? Era a mesma coisa para eles, porque a única diferença na época da criança e do adulto estava no tamanho e na força física, só. Né? Então, e isso aconteceu por meio da escolarização. Tá? Olha como as escolas começaram. Que curioso, né? Que interessante. E um dos maiores contribuintes para essa separação da criança e do adulto foi a igreja, porque ela enxergou na semelhança entre as crianças e os anjos, no que se refere à inocência, à pureza. Olha que bonito. Bom, gente, vamos agora viajar comigo para o futuro. Ou seja, agora nós vamos viajar 200 anos, século XIX. Nós estamos no século XVII. Século XIX. Vejam, 1831. O Dom Pedro II, ele foi deixado aqui no Brasil para ser imperador aos 5 anos de idade. Vejam, depois de 200 anos, as crianças ainda eram tratadas, vistas como adultos. O Dom Pedro, para a gente lembrar um pouquinho da história, ele foi um príncipe regente, né? E no período foi criado, né? Porque ele tinha 5 anos só, foi criado uma regência, né? Que o acompanhou até a maturidade essa que foi antecipada aos 14 anos. Aos 14 anos, Dom Pedro se tornou um imperador, gente. Ele era um pré-adolescente. Agora, como criança, é criança em qualquer lugar do planeta. Há registros que mostram que o Dom Pedro tinha muita depressão devido ao abandono que ele sofreu.
tá? Tanto o abandono, quanto a infância triste, muito solitária, somente voltada para os estudos, porque ele teve uma educação excepcional, porque ele foi educado, embora muito simples, a educação dele foi excepcional, porque ele foi educado para ser um imperador. Então, ele estudava das 6:30 da manhã, parece até às 10 horas da noite, sem parar. Então, ele não teve infância nenhuma, né? Que ele nem se falava infância, porém, depois de 200 anos, né? Vejam como a mudança era lenta. E o Dom Pedro, todo esse abandono e tudo isso que eu já falei, marcou muito, profundamente, deixou marcas na personalidade dele, então ele ficou muito deprimido mesmo, né? Muitos relatos sobre isso. Vejam que ele perdeu a mãe com 1 ano e meio, depois o Dom Pedro I, que era o pai, casou-se novamente, e o filho, né, o Dom Pedro II, ele se afeiçoou à madrasta como mãe. Nisso eles vão embora, nem se despedem do filho. Ele encontra a coroa sobre a cama, né, que era a missão dele, imagine uma criancinha, né? E ele ficou com as irmãs mais velhas. Mas vocês devem estar me perguntando, nossa, é aula de história? Né? Eu falo vocês porque vão assistir e eu estou considerando como se todos estivessem assistindo, né, doutora Helena? Vários naquele dia, né? Assim, naquele dia era, né? Eram vários. Divulgar isso porque conta que todos nos assistem novamente, né? E eu acho tão importante quando todos participam, né? Também é importante essa troca. Bom, mas não é aula de história, mas a história é importantíssima para que a gente entenda as nossas origens, né? O que eu quero é que a história, ou seja, vai mostrar a vocês que esta infância e esta adolescência, ela não é algo solto no tempo e no espaço, ela pertence a outras gerações, ela faz parte de outras gerações, é uma conquista, olhando de cima, porque a gente precisa olhar de cima e enxergar essa história. Não é tão estranho para a gente imaginar que houve um período em que não existia infância, né, doutora Helene? Muito estranho, Rita, muito, muito. Imaginar que uma criança de 14 anos assume uma responsabilidade dessa, né? Como para ser um imperador do Brasil, né? Então, isso nos causa uma tristeza. E fora na Idade Média, que criança nem tinha, né? Nem existia. Bom, mas enfim. Mas era estranho para gente, é estranho para gente, mas para eles era normal. O que a consciência deles permitia era isso. O que é consciência? Consciência também é um compartilhar conhecimentos com alguém, né? Então, ou seja, é o que eles compartilhavam. Com o tempo, a consciência foi se ampliando, né? Agora, o que eu gostaria é de agora falar sobre algumas características da infância e adolescência desta geração que não nos causa espanto, que a gente considera normal. Bom, agora sim, né? Hoje é muito normal, é comum encontrarmos pais obedientes de filhos autoritários. Ninguém estranha. Isso deveria causar um horror nas pessoas, né? Talvez daqui a alguns anos, se falando isso, relembrando o passado, vão falar, vocês imaginam que lá em 2000 e pouco, eram os pais que obedeciam os filhos? Pois é. E isto porque os pais demonstram muita dificuldade em colocar os limites necessários nos filhos, e com isso as crianças vão ficando cada vez mais exigentes e infelizes, né? Autoritárias, infelizes, e os pais, por sua vez, demonstram, assim, demonstram dificuldade e evitam colocar esses limites nos filhos por medo dessas reações deles. E fica um círculo vicioso, uma bola de neve, né? É bem assim.
Outra característica também muito comum são os eletrônicos, como, por exemplo, os iPads, os smartphones, os jogos eletrônicos, enfim, serem transformados em prolongamento das crianças. Parece que cresceu uma parte, assim, da mão, não parece? Porque hoje é muito comum as crianças todas com o seu celular. É o que é usado para quietar as crianças, não é? E o pior, e com a concordância dos pais, que demonstram enorme dificuldade em retirar as crianças dessas engenhocas eletrônicas. Isso porque eles também estão envolvidos com os seus eletrônicos, né? Sabe que, vejam que as crianças estão aprendendo, doutora Elaine. Criança é movimento puro, né? Muito cedo, uma criança percebe que ela tem um corpo que ocupa um espaço e que esse corpo atua no mundo por meio dos seus sentidos, né? Então, criança é movimento puro, e corre, pula e mexe, não é isso? Só que essa criança, ela fica, que deveria estar em movimento, parada, porém com a mente acelerada, certo? Enquanto ela deveria estar em movimento e com a mente aquietada. Olha o que as crianças estão aprendendo. Já existem pesquisas que demonstram que no cérebro do adolescente, existe a região responsável por interpretar as expressões humanas já está sofrendo uma alteração. Os adolescentes já estão com dificuldade em decifrar as expressões humanas. Sabe, aquela expressão de desapontamento, de medo, de vergonha, devido ao excesso de exposição ao tecnológico, ao virtual, né? Ao virtual. E também já existe uma previsão, vamos dizer assim, de que no futuro todo mundo vai ser míope, porque vai atrofiando mesmo a visão distante, se todo mundo ficar ali, né? Porque hoje, gente, onde a gente entra, não é, doutora Elaine, não é todo mundo com o celular na mão, você não tem com quem conversar, não tem como, você chega em qualquer lugar que a gente vá, né, sala de espera, de consultório, você chega, eu adoro conversar, você olha todo mundo com o seu celular, você chega em restaurantes, você olha as famílias, todos com celulares, e as crianças também. É normal, viu? Infelizmente, né? A miopia não é só do olho, a miopia está ficando também. Verdade. A miopia de não ver isso, né? Que está errado isso. Pois é, uma característica, né? Bom, outra característica que todo mundo hoje vê com muita naturalidade é o desrespeito ao desenvolvimento da criança. Hoje, tem muita criança, a gente encontra facilmente crianças que já estão sendo iniciadas numa segunda língua, por exemplo, já estão aprendendo a falar inglês, antes mesmo de terem aprendido a subir em árvores, a pular corda, a andar de bicicleta. Gente, o desenvolvimento psicomotor, a conquista do desenvolvimento psicomotor é essencial para os outros desenvolvimentos, para o intelectual, social, emocional. Está tudo muito atrelado. Mas vejam o que justifica tanta pressa para alfabetizar uma criança. Cada vez mais cedo as crianças precisam ser alfabetizadas. Não é uma criança que chega hoje numa primeira série, que ela não está alfabetizada, ela é discriminada. Sendo que a fase mudou muito, os nomes mudaram, né? Mas toda essa fase de pré-jardim era uma preparação para a alfabetização. Hoje não, ela é discriminada, a criança, se ela chegar aos 7 anos e não... antes a criança era alfabetizada aos 7, né? Hoje, cada vez mais cedo. 5, né? Enfim. E ali, sim, vai. Bom, hoje,
existem muitas crianças, devido a esse excesso de conteúdo pedagógico, que precisam dar conta de uma agenda de um executivo e não tem tempo para brincar. Quantas e quantas crianças não têm tempo para brincar? Bom, gente, essas são algumas, lógico, características, né, da infância e da adolescência desta geração. Lógico que existem muitas outras, é só a gente levar nossa atenção para o modo como as crianças e os adolescentes estão vivendo, né? Agora, o que a gente precisa é um olhar bastante atento, refletir sobre quais podem ser as consequências para a saúde mental das crianças e dos adolescentes, esse modo de eles viverem. Esse olhar atento que a gente precisa desenvolver. É isso aí. E aí, nós não vamos, quem está assistindo agora pela primeira vez, não perca a continuação dessa conversa, que nós vamos passar no outro bloco, no bloco 2. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Rita, quero convidar todos vocês para continuarem aqui no vídeo, porque nós vamos ter a continuação desse diálogo importantíssimo. Como que nós vamos ajudar essas crianças nesse século, como que nós vamos ajudar essas famílias a terem esse novo olhar para as crianças do século XXI. Rita, muito obrigada por enquanto. Até mais. Eu que agradeço, até mais.